participante. Essa entrevista faz parte de uma pesquisa desenvolvida como atividade de avaliação da disciplina de Introdução à Administração do curso de Graduação em Administração da Universidade de Brasília, ministrada pelo professor Dr. Diego Mota Vieira. Cabe ressaltar que o propósito desse projeto é meramente acadêmico e tem como objetivo principal gerar conhecimento acerca do tema empreendedorismo. Com sua autorização, a entrevista será gravada e disponibilizada em um canal específico no site YouTube. Dessa forma, será disponibilizado à comunidade acadêmica e ao público em geral um acervo de entrevistas com mulheres empreendedoras do Distrito Federal. Caso tenha interesse nos resultados ou qualquer dúvida sobre o trabalho, entre em contato com o professor Diego Mota Vieira por meio do e-mail diego1mv@yahoo.com.br. Agradecemos desde já a sua importante participação na pesquisa. Olá, nossa entrevistada é Cristiana Mendanha, 38 anos, casada, mãe do Diogo e do Heitor, que está chegando em breve. Como empreendedora, é sócia fundadora da empresa Duo House, que atua na prestação de serviços estéticos para mulheres e homens, e da empresa Sweet Therapy, especializada em terapia capilar. Bom dia, Cristiana. Bom dia. Fale um pouco da sua história de vida. Tá, vamos lá. Tenho 38 anos, sou casada, estou indo para o segundo filho, sou de família humilde, então sempre morei, quando pequenininha, no Guará e depois em Taguatinga, sempre estudei em colégio público, e sou empreendedora porque é na raça mesmo, né? Eu acho que o empreendedorismo é isso, é no peito e na raça. Porque, infelizmente, a gente vive num país que muitas vezes não favorece, não estimula o empreendedorismo. Então, desde criança, eu sempre achei que seria empresária, por incrível que pareça. Acho que quando estava todo mundo falando, que a gente falou agora mais cedo, né, sobre a sua faculdade, o que eu quero ser, o que eu quero fazer, eu sempre soube, sempre imaginei que eu queria montar uma empresa e tocar minha empresa. Tem a ver também com esse mundo fantasioso que as pessoas criam de ser empresária, né? Sim. Então, às vezes eu até brinco que eu via novela e o empresário da novela, ele além de ser rico, né? Impressionante, não passa dificuldade. Isso que eu ia falar. E ele está sempre numa sala muito bonita, depois quando eu falo isso as pessoas ficam rindo, depois começam a observar. Sempre num escritório, uma sala muito bonita e assinando papéis, né? Então você entra alguma secretária, assina o papel. Aí ele liga para alguém, daqui a pouco assina o papel. E eu olhava para aquilo ali, só que eu tinha uma dimensão do que tinha por trás. Mas eu falava, eu quero isso para mim, né? Eu quero esse estilo de vida para mim. Eu não sabia que assinava tanto papel, assina mesmo. E desde então eu comecei a correr atrás disso. Com 21 anos, então eu me estudei em colégio público, no segundo grau cheguei a estudar em colégio particular, estava na Católica, mas como eu falei, eu não tive vontade de fazer faculdade, inicialmente. Quando eu comecei a trabalhar em loja de shopping, com 16 anos de idade, como vendedora, eu lembro que nessa ocasião a minha mãe não foi a favor, apesar da gente ser humilde, minha mãe é professora e os meus pais são separados, então a gente sempre foi criado com a minha mãe mesmo, né? E com a renda da minha mãe. Então, quando eu tive 16 anos, era uma vontade muito grande de me tornar uma pessoa independente, de ter meu dinheiro, de comprar as roupas que eu queria comprar. Acho que todo jovem com 16 anos pensa nisso. E minha mãe não foi a favor de jeito nenhum, justamente porque ela sabia que isso iria atrapalhar um pouco os meus estudos. Então, eu ainda estava naquela loucura de, não, você tem que estudar, se formar, fazer uma faculdade, enfim. E aí comecei a trabalhar com 16, trabalhei até os 20, mais ou menos, em loja de shopping. Nessa época eu tive a sorte de trabalhar numa empresa que era muito estruturada, tinha 83 lojas, mais ou menos, no Brasil. E já começou a me mostrar um pouquinho esse caminho de gestão de pessoas. Eu cheguei a virar trainee, depois virei supervisora, subgerente na época que chamava. E eu comecei a gostar muito desse negócio de mexer com vendas, mexer com pessoas, de imaginar como que seria realmente você liderar pessoas, apesar de que na época eu tinha pouquíssima experiência e pouco tato também para isso. E aí quando eu saí da empresa, eu devia ter 20, 21, eu montei uma confeitaria. A gente chegou a ficar um ano, eu fiquei um ano mais ou menos em casa, e nesse período a gente começou a fazer mini pizzas, naquela época que vendia mini pizza de caixinha. Sim. Em Taguatinga toda, não sei se outros bairros também faziam isso, e congelada. E aí a gente começou a fazer em casa mesmo, e a minha mãe me ajudava, ela trabalhava, mas ela me ajudava. E aí eu sempre, desde menina, assinei a pequenas empresas e grandes negócios. Depois que eu passei da fase da Capricho, eu passei para a fase das pequenas empresas. Vocês são tão jovens que vocês não devem saber o que eu estou falando. Sabe? Então tá bom. Depois que eu passei da fase da Capricho, eu fui para pequenas empresas e grandes negócios.
E aí eu assinava durante anos. Aí nessa fase que eu fazia as mini pizzas, eu lembro que chegou uma capa onde dizia que o mercado de confeitaria crescia 20% ao ano. E aí daqui a pouco a gente vai falar disso, mas aí eu cometi o primeiro erro de um empreendedor. Você montei um negócio, uma confeitaria, chamava Doce Pecado, porém sem a menor afinidade. Foi uma sucessão de erros. Eu não tinha conhecimento, eu não conhecia gestão, eu não conhecia sobre pessoas, eu achava que eu conhecia, como eu já tinha trabalhado um pouquinho com isso, mas eu não conhecia sobre pessoas, e o pior de tudo é que eu não gostava do que eu iria fazer. Eu estava fazendo mini pizzas por uma ocasião, de estar desempregada e tal, mas eu sou uma pessoa absurdamente avessa à cozinha, não gosto, não me identifico, enfim. E aí montamos. Minha mãe colocou parte do dinheiro, eu parte do dinheiro que eu tinha recebido na minha rescisão, e montamos a confeitaria. Lá eu fiquei 5 anos. Eu acho que foi a maior escola. Hoje a Dual House e a Switch, elas me trazem bastante conhecimento. Mas a época da confeitaria foi a maior escola e a escola mais dolorosa que eu pude ter. Foram 5 anos, onde nos primeiros anos a gente cresceu muito rápido, comecei a incomodar um pouquinho os concorrentes, que a gente conseguiu uma certa liderança. Só que tudo muito a ferro e fogo, por falta de conhecimento mesmo, de gestão de pessoas e tal. E aí chegou um dado momento que, com muita dificuldade em lidar com pessoas, porque o público da confeitaria também não é bastante diferente do meu público hoje. O público que eu falo, desculpa, os colaboradores, são pessoas sem estudo nenhum, né? Você contrata o quê? Cozinheiro, confeiteiro, hoje que tem as pessoas que estudam gastronomia e tal, mas isso, sei lá, 20 anos atrás isso não existia. E pessoas com pouquíssimo estudo, e eu também não sabia lidar muito bem com isso, então era uma relação muito hostil, sabe? E aquilo foi me fazendo muito mal, porque eu sou uma pessoa que eu valorizo muito as relações humanas. Então quando eu percebi que eu era uma chefe, que eu não era benquista, e que para fazer valer a minha opinião eu tinha que ser firme demais, aquele ali foi tornando um ambiente péssimo para trabalhar. E devido a isso eu comecei a assumir, digamos assim, um pouco da cozinha também, ou seja, não tenho habilidade nenhuma, daí para cozinha, para fazer e tal. Enfim, ficamos lá 5 anos. Chegou um determinado momento que as minhas orações incluíam a empresa quebrar. Eu falava, Senhor, por favor, quebra essa empresa, porque eu não suporto mais ficar aqui, eu estava ficando doente. E assim foi feito. Quebrou a empresa, paguei minhas dívidas, que eu estou bastante endividada. E aí comecei a trabalhar no ramo de vendas também, só que trabalhando na indústria farmacêutica, como representante. Comecei como estagiária, depois fui para representante, e lá fiquei 8 anos. Porque, como eu falo que a Doce Pecado foi uma escola, quando eu entrei na indústria eu já tinha 28 anos. Eu esqueci de falar de estudos. Quando eu estava na Doce Pecado, eu já estava começando a querer estudar. Só que a confeitaria abria às 7 da manhã e até às 8 da noite. Então eu cheguei a entrar na faculdade algumas vezes, mas logo eu me via na situação de ter que sair. Estudei na Católica, porque realmente não tinha condições de manter os estudos, né? Questão de horário mesmo e tal. E aí quando eu saí, eu entrei na indústria farmacêutica como estagiária aos 28 anos de idade, que para mim foi bastante constrangedor. Eu não sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa assim que eu valorizo o que eu tenho e o que eu sou. Mas é constrangedor com 28 anos de idade, sabendo que eu já tinha sido empresária, sabendo que eu já tinha tido um carro, que eu já tinha tido uma vida. De repente eu não tinha nada e entrei como estagiária com as meninas de 20 anos de idade. Só que eu usei isso muito em meu favor. E eu falei, eu entrei como estagiária, então, né, cabeça erguida. E ali, em 1 ano, aliás, em 8 anos de indústria, eu consegui fazer coisas que tem pessoas que 20 anos de indústria não conseguem. Justamente por essa vivência, né? Então eu entrei com bastante humildade, mas eu consciente de que eu não gostaria de estar naquele lugar. E aí comecei a trabalhar bastante, comecei a mostrar meu trabalho com bastante maturidade. 1 ano eu fui efetivada, em pouquíssimos, 2, 3 anos eu já era coordenadora e depois virei gerente. E lá fiquei durante 8 anos, né? Eu saí de lá, eu trabalhava numa multinacional americana, muito boa por sinal, que foi outro momento que eu suguei muito, porque é uma empresa americana que tem 130 anos de mercado, no Brasil acho que tem uns 60. Investia muito em treinamento, investia muito em capacitação, em liderança. Então tudo que eu podia eu já aprendia, já pensando na possibilidade de montar um negócio. Quando em 2010 eu resolvi montar a Dual House, mas eu ainda estava na indústria, trabalhava no Lili.
E aí fiquei com as duas coisas, viajava bastante nessa época e logo na sequência eu inaugurei a Dual House em agosto, quando foi um mês depois eu descobri que eu estava grávida. Então aquela loucura, né? Filho com uma empresa nova e um cargo relativamente novo, que era o cargo de gerente, viajando e trabalhando. Quando foi em 2012 eu saí da indústria farmacêutica. Nessa época eu saí porque eu não foi uma decisão só em função do negócio estar indo bem, não. Muito pelo contrário. Meu negócio estava com muita dificuldade, a Dual House, em 2012, porque a gente já estava no mercado há 2 anos. Eu fui muito ousada, porque eu sou muito ousada. Hoje eu sou uma empresária muito mais comedida. Quando eu comecei, eu arriscava tudo. Então, em um ano eu montei a Dual House, foi em 2010. Em 2011 montei a segunda unidade. E aí aquilo tomou uma proporção absurda, no sentido de as pessoas começarem a conhecer, de eu ter uma equipe muito grande, de eu ter que administrar um negócio à distância. Só que as contas não fechavam, né? Porque é uma empresa nova, com 2 anos e com 2 unidades. É uma coisa que a não ser que você tenha muita estrutura, eu não acho que ninguém tem que fazer. Acho que primeiro você amadurece, erra tudo que você tem que fazer naquele negócio, para depois você vir com a segunda unidade e assim vai. E aí eu meti os pés pelas mãos. Em 2012, final de 2012, eu saí da empresa que eu estava e assumi de fato o Dual House. Eu falei assim, vai ou racha, né? Eu vou acabar quebrando a segunda empresa. E aí, assim eu fiz, assumi no final do ano, mais ou menos em outubro. Em 2013 a gente teve o ano de maior crescimento, foram 500%, 513% de aumento no faturamento. E foi o ano onde a gente afinou mesmo ali a nossa estratégia de marketing, informação e marketing, né? Mas tudo muito intuitivo, apesar de você ter a formação, vocês sabem disso, você tem a formação que ela é muito teórica. Quando você vai colocar na prática, ela é muito diferente. Então eu acredito que tenho bastante intuição, mas quando você coloca na prática, eu acho que a principal habilidade que eu tive foi de testar e mensurar tudo que eu faço. Então assim, eu sabia que eu estava testando, mas eu também não me dei o luxo de testar e ficar no achismo. Então eu criava mecanismos de controle, relatórios, até faço isso até hoje, onde eu investi o meu dinheiro no lugar X. Então depois eu treinava a minha equipe, a gente tem até hoje um relatório de retorno de mídia. Hoje ele já é do sistema mesmo da empresa, nessa época era com planilha, onde a gente conseguia saber se aquilo ali me trouxe retorno, se não trouxe, se foi efetivo, se não foi. Inclusive, de 10 clientes que compraram, quanto que elas compraram, se é uma compra mais qualificada, ou se eu chamei um cliente mais popular e foi para a clínica, comprou do mesmo jeito, mas de repente comprou um negócio mais baratinho. Então a gente começou a fazer esses jogos de testes, que também são muito caro. Por quê? Porque para você testar, você tem que sair fazendo várias estratégias de marketing até você encontrar aquela afinadinha que dá certo para o seu negócio. Mas mesmo assim a empresa conseguiu, em 2013 cresceu bastante, em 2014 a gente montou a primeira franquia. 2014, sim, vendemos a primeira franquia, que é a unidade de Águas Claras. Na verdade era uma outra marca e migrou para a Dual House. Aí, em 2015 transformei uma outra franquia, outra unidade, que era uma unidade própria, em franquia também. No meio do caminho, que eu acabei não comentando, a gente contratou, obviamente, uma consultoria de São Paulo, que fez toda a estruturação do nosso negócio para se transformar em franquia. E em 2015 também, final de 2015, me veio que a gente já estava testando um tipo de serviço dentro da Dual House, que era de terapia capilar. E eu percebi que dentro da Dual House eu não teria muito espaço para crescer com a terapia capilar, porque a Dual House ela já tem muita coisa. Tem todo tipo de serviço, né? Corporal, facial, laser, e aí vai, médico. Então, quando a gente pensou nessa ideia da terapia capilar, ela foi testada lá, ela existe lá até hoje, mas eu não vi possibilidade de expandir isso, porque são serviços que parecem mais com salão, então não tem nada a ver com a Dual House. E eu fiquei com isso na minha cabeça. E uma vez uma amiga minha, mas eu sabia que era um negócio que eu poderia dar muito certo se eu montasse. Mas, como eu já tinha errado anteriormente, a Dual House, em não sendo um negócio totalmente já estruturado, redondinho e tudo mais, eu também não ia falar assim, não, vou abrir outro negócio. Então eu fiquei na minha, com a ideia só na minha cabeça. Aí uma amiga minha queria
montar um negócio para ela. E no que ela queria montar, ela me trouxe a ideia e eu planejei, fiz o plano de ação, ou o plano de marketing de uma nova marca que seria a Switch. E a Switch já veio para o mercado como franquia. Então a gente inaugurou em dezembro de 2015 e em agosto, deixa eu estou confundindo, 14, a gente tem 16, né? Ela está com um ano. Então ela foi inaugurada em dezembro de 2014. Isso, foi inaugurada a primeira unidade da Switch e em agosto do ano passado a segunda unidade da Switch, como franquia também. Então hoje são duas marcas, uma tem 4 unidades e a Switch 2 unidades. É isso, acho que já contei bastante coisa. E pra você, assim, o que significa ser empreendedora? Olha, pra mim significa muita coisa, mas assim, eu acho que acima de qualquer coisa, realização pessoal, a liberdade de tomada de decisão, é uma coisa que eu gosto muito, combina com a minha personalidade. Eu gosto de liderança, gosto de liderar, gosto de pessoas e gosto de negócios mesmo. Eu sempre li sobre isso, meus livros sempre foram sobre isso. Eu sou do tipo que eu paro para assistir um programa de televisão, vai ter algum envolvimento com a parte de business, empreendedorismo, alguma coisa. Então, para mim, é uma extensão do que eu faço, do que eu sou, sabe? Porém, eu não acho que é para todo mundo. Não acho que empreendedorismo seja para todo mundo. Eu espero que seu professor não me bata. Então, você se considera uma empreendedora? Me considero uma empreendedora. O empreendedorismo, para mim, como eu estou falando, ele faz parte de mim, ele meio que está na veia. Eu não sei se eu conseguiria viver hoje de uma outra forma. Até porque empreendedorismo, para mim, ele faz parte da sua personalidade mesmo. Ele não é necessariamente você ter uma empresa. Vou dar um exemplo. Você pode ser uma pessoa extremamente empreendedora trabalhando para mim. Digamos que você trabalhasse na minha empresa. Ser empreendedor, você é uma pessoa que busca a resolução das coisas, tem foco na solução. Você quer de fato sair um pouquinho do status quo, é uma pessoa que não é acomodada. Então eu acho que empreender é quando você de fato está voltado para ou a solução de um problema, ou até mesmo você já tem aquilo ali resolvido, mas você não se conforma, sabe, gente, assim? Sei. Pessoas que eu admiro, por exemplo, sei lá, digamos que você chega aqui e aquele material está ali em cima. Aí daqui 3 anos você deixa ali em cima. Aí eu te pergunto, qual é o teu nome? Eu esqueci. Maísa, por que aquela, sei lá, estátua está ali em cima? Porque eu cheguei aqui e ela estava ali. Eu já acho que o empreendedor, ele não faz isso, entendeu? Ele olha para aquilo ali e fica com aquele incômodo. Então, por que ela guarda nesse lugar? Aí daqui a pouco ele toma liberdade, ele muda, aí ele chega na chefe e eu amo quem faz isso comigo, como quem me desafia, sabe? Muda e fala, olha, eu mudei aqui de lugar porque eu acho que fica muito mais bacana e te traz uma solução de um problema que sequer você sabia que tinha. Então eu acho que as pessoas empreendedoras, elas têm essa visão de mundo, tá? Porque não tem nada, por isso que eu falo que não tem necessariamente a ver com o business. Tem a ver com tudo, com a forma como você conduz a criação do seu filho, com a forma como você se relaciona na faculdade, com o seu senso de responsabilidade. Por exemplo, você chega na sua faculdade e aí você teve um dia super difícil, você que é mãe, você teve um dia que seu filho passou mal, enfim. Só que você tinha que entregar o seu trabalho às 7 horas da noite. Existem 2 formas de conduzir essa situação. A pessoa que não é empreendedora, ela chega lá e ela fala assim, professor, eu tive um dia difícil, eu fiz isso, eu fiz aquilo, só que ele deu 1 mês para você fazer o dever, né, de casa. E hoje eu não consigo te entregar o trabalho. Uma pessoa dessa, para mim, ela é uma pessoa que teria dificuldade de trabalhar comigo, porque eu acho que você poderia ter morrido. Aliás, tirando a morte, você teria que entregar o seu trabalho naquele dia, no horário estipulado. Porque o seu problema, que apesar de você ter vivido ele de fato não é um problema que você deveria trazer para mim. Você deveria trazer para mim a solução. Olha, de fato aconteceu uma série de coisas, mas não se preocupa porque eu consegui resolver esse que está. Ou porque você fez com antecedência e tal. E a grande maioria das pessoas, por isso que eu falo que o empreendedorismo não é para todo mundo, sofrem de coisas totalmente distintas do que a gente colocou agora. São pessoas que sofrem de vitimismo, são pessoas que realmente o problema dela é o problema do outro e que não encaram as suas responsabilidades como sendo suas. E por que eu te digo que para empreender no sentido literal, que seria para você ter uma empresa e tal, não daria certo? Porque numa empresa, todos os problemas são seus, entendeu?
Se o meu funcionário faltou e a minha cliente ficou chateada, é problema meu. Se uma funcionária minha não foi bem treinada, é problema meu. Se eu te treinei, porém não acompanhei o seu trabalho e você fez o trabalho da forma errada, é problema meu. Então, assim, o dono de uma empresa que não assume como sendo dele, ele não pode ser dono de uma empresa porque a empresa dele não vai para frente. É assim que eu vejo. Tá? Sim. Quais tipos de habilidades e conhecimentos você precisa para administrar seu negócio? Eu acho que fora o que a gente já conversou, acho que principalmente conhecimento de gestão, sabe? Você conhecer mesmo de finanças, conhecer de gestão de pessoas, como tentar contratar o melhor colaborador, como você ter técnicas ou qualquer outra coisa para você motivar a sua equipe. É ilusão você achar que você é bom tecnicamente em alguma coisa e você pode montar uma empresa. Eu discordo totalmente disso. Eu acho que você até pode. Digamos que eu seja uma excelente doceira e vou montar uma confeitaria. Eu até posso ser dono de uma empresa, eu não tenho problema nenhum, mas antes eu vou ter que dar uma voltinha no Sebrae, vou ter que fazer alguns cursos, vou ter que entender de plano de negócios, de ferramentas mesmo para dar suporte ao meu negócio, porque senão aquilo ali vai virando uma bola de neve e você não consegue administrar, gerir. Né? E por que você decidiu abrir seu próprio negócio? Eu acho que eu já meio que respondi. Né? Se quiser que eu fale, eu falo de uma forma mais específica. Mas, tá, por que eu consegui abrir meu próprio... Por que eu consegui, não, por que eu decidi? Eu acho que é por isso, assim, eu sempre sonhei com isso e mesmo trabalhando para outras empresas, por exemplo, essa empresa que eu estava, eu era muito feliz na empresa que eu trabalhava, gostava bastante, só que por se tratar de uma multinacional, de um ramo que eu, em princípio, não identificava, que é o farmacêutico, eu tinha muito poder de realização, pouquíssimo poder de criação. Porque você literalmente faz o que a empresa quer que você faça. E eu fazia isso com muito bom grado, para mim não era nenhuma frustração. Enquanto gestora, eu tinha várias limitações, porque eu tinha que seguir as regras. Mas em compensação eu podia, assim, ousar um pouquinho, fazer uma campanha diferenciada com a minha equipe. Então eu acho que quando a gente quer, a gente usa o limão que a gente tem para fazer uma limonada. Mas eu sempre ficou aquele vazio, sabe? Onde você falava, nossa, mas eu acho que eu tinha o poder de criar um pouco mais. E outra coisa, eu sou uma pessoa que eu tenho um envolvimento... Eu descobri isso muito mais agora, depois mesmo da Dual House, do que nessa época. Mas hoje eu percebo que talvez era um pouco do que estava faltando para mim. Eu me realizo absurdamente quando eu consigo mudar a vida de alguém. Até por conta disso que eu faço parte da AME. Eu me realizo muito, mas isso é uma realização assim, não é uma realização, eu não sou social, para vocês me entenderem. Eu não tenho aquele poder de ser social, de pegar, ir para uma comunidade, e a não ser que eu consiga promover mudanças. Eu não sei se eu estou conseguindo passar o que eu quero. A mudança para mim, ela tem que vir no momento que você também quer. Então, por exemplo, se eu for dar aula, se eu for dar um curso, qualquer coisa de graça, enfim... Eu quero que as pessoas que estejam ali estejam querendo os mesmos propósitos que eu. É nessa hora que eu te digo que eu não sou muito social. Se eu chego numa comunidade, se eu chego em qualquer lugar, se eu chego lá na UNB para conversar com os alunos e eu percebo que está todo mundo brincando, jogando bolinha, não, aí eu vou embora, porque para mim não é meu lugar, entendeu? Sim. Agora, se eu percebo que o que eu vou falar vai, sei lá, vai abrir os olhos de alguém, vai encher os olhos de alguém, ou eu de fato vou ensinar uma profissão, e isso eu consigo dentro da minha empresa, entendeu? Eu consigo pegar pessoas extremamente desacreditadas, meninas novas, são humildes, acham que vão ganhar aquele saláriozinho o resto da vida, e eu começo ali a introjetar uma coisa que eu chamo de empoderamento. Eu gosto muito disso, eu trabalho muito em função de uma causa que eu chamo de empoderamento feminino, que é você realmente acreditar que você pode, que você é capaz, de que você vai sair de onde não importa se eu sou negra, se eu sou pobre, enfim, eu acho que você consegue mudar. E isso é uma das grandes motivações que eu tenho para empreender. E por que você escolheu esse ramo? Olha, esse aí foi engraçado. Primeiro que eu tinha afinidade, então eu já não cometi o primeiro erro, né? Só que eu, na época, eu queria mesmo era a área de moda. Eu queria muito, muito, muito uma empresa de moda. Só que eu sempre gostei de trabalhar mais com o público A e B. Tem mais a ver com o meu estilo, com o que eu gosto, enfim. E na época, para eu montar o tipo de loja que eu gostaria de montar, eu não tinha grana. Porque a loja, além de toda a estrutura física, você tem a questão de estoque. Né? E então eu fiz um plano de negócio que ficou surreal para mim, eu não tinha condições.
Aí eu descartei essa possibilidade, fui pensar na segunda coisa que eu faria, que me faria feliz também. E aí eu comecei com a estética. Apesar de que estética também, por exemplo, se a pessoa começa hoje uma dual house é muito cara para começar, porque a gente hoje trabalha com alta tecnologia, mas quando eu comecei, não. E qualquer pessoa consegue começar uma clínica de estética com aparelhos e uma estrutura muito simplificada, que foi a forma como eu comecei. Então foi por isso, afinidade e possibilidade financeira. Sim. E quais foram assim, o seu maior obstáculo que você enfrentou? Todos, eu tenho até hoje, né? Eu acho que esse desafio financeiro, eu acho que ele é sempre muito difícil para qualquer empreendedor, porque a sensação que eu tenho enquanto empreendedora é que você, por isso que eu falo que você tem que ter muita vontade, porque o mundo está contra você, sabe? Se você não tem um poder de liderança bacana, você não consegue engajar pessoas. Isso é um fato. Então você tem dentro da sua equipe, pode vir a ter, graças a Deus, eu acho que eu tenho uma energia incrível com as pessoas que trabalham comigo, mas você passa a ter dentro da sua equipe pessoas que trabalham contra você. Isso é um desafio. Então você precisa aprender a lidar com pessoas. Segundo desafio, financeiro, o banco ele nunca tem nada para você. O FCO é uma mentira, ele não existe, né? Assim, o Banco do Brasil vive fazendo promessas que tem FCO, que está disponível, que está isso, o juro é baixo, isso não existe. Então, quando você chega lá, o banco nunca tem nada para você, a situação é outra. Então, assim, quando você passa bastante dificuldade, tem a questão da sazonalidade. A gente vive num país que a gente estava num crescimento econômico incrível, de uma hora para outra. Eu sei que não é tão simples, mas a gente descobriu de uma hora para outra, as coisas não tinham sustentação. Então, o nosso mercado hoje sofre, sangra mesmo, porque as pessoas que estão no mercado hoje, que não têm um pouco de base, a possibilidade de não estarem mais no dia de amanhã é muito grande. Então, assim, eu acho que a instabilidade é uma das grandes dificuldades. Eu não tenho um mês, é o que eu falo com a minha equipe, dia 30 ou dia 31 é sempre o último dia mesmo. Amanhã, dia 1º, começou tudo de novo. Não adianta, não é um lugar que você consegue cantar a sua vitória por mais do que 2 meses. Porque eu tive vitória em março, em abril eu já posso não ter. Em março, em abril eu posso estar toda endividada. Entendeu? Então, essa instabilidade, você tem que ter uma estabilidade emocional muito grande. Se você não tem, é muito difícil suportar, sabe? Entendo. E você, como empreendedora, qual foi a sua maior dificuldade? Se você sofreu alguma dificuldade nesse... Por ser mulher. Por ser mulher? Absolutamente nenhuma. Não vejo. Já me fizeram várias vezes essa pergunta em entrevista. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Acredito que nós mulheres sofremos sim preconceito sobre vários aspectos, mas aí tem mais a ver com a nossa vida como mulher mesmo, numa festa, enfim, qualquer outra coisa. Mas como empreendedora não, eu acho que hoje o mercado te respeita muito, te admira muito, eu me sinto uma pessoa muito respeitada pelo que eu faço. Então não tenho nenhum tipo, nunca percebi, nem mesmo quando eu trabalhava na multinacional, nunca passei por esse tipo de situação, o homem ganha mais, a mulher ganha, não. Eu sempre fui reconhecida pelas minhas capacidades. Quando eu não tive reconhecimento foi porque eu não fui capaz. Então, eu posso ser privilegiada em falar isso, mas é assim que eu sinto. Eu não sinto nenhum preconceito. Mas em contrapartida, você acha que você teve alguma vantagem por ser mulher? Não, também não. Nenhuma. Igual, sim. Né? Eu acho que igual. Tem uma coisa que eu lembro que quando eu era menina, as pessoas falam assim, não, é questão de beleza. Se você, por exemplo, eu tenho uma vantagem. Eu não sou uma pessoa, como ela é bonita, mas eu não sou feia. Então eu trabalho em estética. Isso é uma vantagem para mim. Vou te dar um exemplo. A mídia, vocês são da faculdade, mas a mídia, ela faz esse tipo de, como é que posso dizer? Diferenciação. Então você é empresária, você tem uma clínica de estética. Eu hoje me cobro. Quando eu falo beleza, eu não estou falando da beleza física, eu estou falando da beleza cuidada. Por exemplo, tem mulheres que não são bonitas, mas você vê um cabelo muito bonito, uma pele muito bonita. Tudo isso faz diferença para o meu tipo de negócio. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu me sinto cobrada o tempo inteiro. Eu costumo brincar nos bastidores, eu falo, gente, como é difícil trabalhar com isso, porque eu quero ir no mercado. Eu me sinto na obrigação de estar bem arrumada, bem maquiada, bem não sei o que. Ao passo que de repente eu iria no mercado, gente, sei lá, que é com um short, um chinelo, cabelo pra cima e você vai. Mas assim, então isso é cobrado pela minha área, pela trabalhar na área de beleza, e isso me é cobrado também por ser mulher.
né? Por ser mulher, por ser empresária, por ser representa uma classe. Então você começa a... Eu lembro que agora menos isso, mas eu lembro que quando eu comecei, que eu não conseguia desassociar isso, eu achava que a Cristiana podia ser a Cristiana em qualquer momento, eu tinha muito brincalhona e tal. E aí eu tinha uma assessoria que falava, Cristiana, esquece, você virou empresária. Quando você vira empresária, a sua pessoa física com a sua pessoa jurídica, elas estão totalmente linkadas. E isso me trouxe um senso de responsabilidade que no início me pesou muito, porque eu falava, nossa, como é difícil, eu só quero, sei, coisas que todo mundo faz. Você quer ir para um barzinho, você quer tomar uma cerveja, você quer acordar, botar uma roupa no mercado. No mercado. E aí chega uma hora que você já não consegue mais fazer isso de forma tão simplificada. E, obviamente, não preciso dizer, eu não sou famosa, não sou nada, mas é porque é aquele receio mesmo, você está andando e você tem uma cliente. Aí você tem um fornecedor, então você começa a carregar esse peso e isso é meio chato. Então hoje eu meio que já acostumei, mas é meio chato. No começo é difícil. Mas é o que eu falo, isso eu acho que mais a ver com a relação, com o tipo de ramo que eu trabalho e por eu ser empresária. Sim. Não necessariamente porque é mulher e sofre preconceito, isso eu não consigo perceber. O que mudou na sua vida depois de abrir o seu negócio? Minha vida mudou toda. Absolutamente toda. Trabalho muito. Hoje eu não viajo tanto, então isso para mim é uma grande vantagem. Na época eu viajava bastante. Penso em trabalho 24 horas. Como eu falei, quando eu falei para vocês que todos os problemas são seus, isso te traz um peso muito grande, porque eu posso estar, sei lá, hoje aqui com vocês e o meu WhatsApp está bombando porque algo aconteceu e tudo, de alguma forma, e eu não sou uma pessoa centralizadora, porque falando assim pode pensar assim, nossa, mas ela é centralizadora, então tudo fica nas mãos dela para ela resolver. Eu sou uma pessoa que eu delego demais, eu tenho uma equipe ótima, todas as pessoas têm as suas responsabilidades, mas nem que seja para te dizer o que está acontecendo, e normalmente é problema, isso vai... Então, assim, você não consegue desligar, sabe? Se vendeu muito, a gente comemora, se não vendeu nada, o problema é teu, você já tem que se virar para pensar numa estratégia. Ainda que eu tenha uma equipe maravilhosa, eles ainda dependem muito de você para... Então, é complicado. Hoje eu estou pensando em trabalho, sabe? Domingo, feriado. Se pudesse escolher, o que estará fazendo daqui 5 anos? Eu quero cuidar de menino. O que eu quero daqui a 5 anos? Eu quero trabalhar um pouco menos e usufruir um pouco mais do que a gente está construindo. Isso. Sim. É o meu sonho. Entendeu? Eu não quero deixar de ter nada do que eu tenho hoje, porém eu quero poder estar numa fase onde eu estou muito mais usufruindo do que trabalhando o dia todo, né? Então você gosta mesmo do que faz? Gosto muito do que eu faço, bastante. Ótimo. O seu negócio reflete quem você é? Totalmente. Quando eu virei franquia, esse é o meu grande desafiador como franqueadora. Meu grande desafio como franqueadora. Por quê? A Dual House e agora a Suite, elas são totalmente os meus valores, totalmente o que eu acredito, a forma como eu acredito que se trata as pessoas. Quando você passa isso, esse poder, digamos assim, para o outro, que é o que eu faço quando eu transfiro isso para uma franqueada minha, entra ali também necessariamente os valores dela. Se ela não concorda com o que eu acredito, a minha empresa já não fica da mesma forma, e eu passo hoje por isso. Então, assim, enquanto as unidades eram minhas, eu conseguia, até porque o colaborador, quando você trabalha, eu trabalho muito com treinamento, tá? Quando você trabalha muito com treinamento, a sua equipe, o seu colaborador, existem 2 perfis. Primeiro, aqueles que ficaram, são aqueles que pensam igual você e ficaram por afinidade, porque hoje as pessoas têm outras opções, elas acabam trabalhando com outras coisas, enfim. E aqueles que não se identificaram, automaticamente eles vão saindo, seja porque você mandou embora, seja porque a pessoa fala que empresa chata, não quero trabalhar aqui e foi embora. Não teve afinidade. Não teve afinidade, ok. Então chega uma hora que você está com uma equipe que é a sua cara, entendeu? É a sua cara, pensa igual você, age igual você, entende o motivo pelo qual ela tem que andar maquiada, entende, enfim, ok. Quando você coloca isso para um franqueado, o franqueado vai fazer a mesma coisa, ele vai colocar um pouquinho, lógico, é mais que natural, a carinha dele ali. Só que se ele não tem, e a grande maioria não tem os seus valores, aí é a hora que vem um desafio muito grande, que é você
chegar na sua empresa e não reconhecer. Às vezes acontece isso comigo, às vezes eu chego numa unidade e falo, gente, isso não está mais a cara do negócio. Então hoje, por exemplo, eu estou num momento de muita reflexão, porque eu tenho pensado se de fato vale a pena crescer como franquia, entendeu? Hoje eu estou aproveitando a minha fase da gravidez, que é um momento que você também reflete muito. Então, mais sensível. Fica mais sensível. Eu estou nessa fase agora, tanto que a gente recebe e-mail e tudo, eu tenho respondido dizendo que a gente está em fase de tipo reestruturação e tal, porque eu tenho pensado se é isso que eu quero. E como está estruturado o seu negócio? Assim, as pessoas envolvidas, os seus funcionários, sócio, local de trabalho? Tá, sócio tem eu e meu esposo, mas meu esposo hoje praticamente não faz parte, porque ele trabalha, ele praticamente não faz parte do dia a dia da empresa. Então temos eu e uma supervisora, que é meu braço direito, que são, a gente que está mais na liderança mesmo, na cabeça das duas empresas. E fora isso, eu tenho, quando é unidade própria, eu tenho gestora, quando não, eu tenho a franqueada. Então, e alguns profissionais que são só contrato sob demanda. Então, por exemplo, a gente tem uma consultoria externa, que é uma moça que inclusive é do Sebrae, ela que dá alguns treinamentos de venda, treinamentos de liderança. A mesma coisa do ponto de vista técnico, eu tenho uma profissional que cuida da parte técnica da Dual House, uma profissional que cuida da parte técnica da Suite, e para quando a gente vai dar treinamento. E na parte de controle e visitas clínicas, acaba sendo muito mais eu e a minha supervisora. Né? Essa que a gente trabalha. E o que o seu produto e o seu serviço tem diferente assim, dos outros que você... Eu acho que a principal coisa, porque, por exemplo, vamos pensar na Dual House, estética é estética, em qualquer lugar que você vai. A gente tem alguns diferenciais, o primeiro deles nós não trabalhamos com protocolos simplificados. Então, por exemplo, a grande maioria das clínicas de estética, você vai lá e você compra um determinado aparelho. Eu vou falar, ou massagem que não tem aparelho, ou mantos, para dar um exemplo. Na Dual House a gente nunca se prendeu a fazer dessa forma. Então a gente tem, com a nossa equipe técnica, a gente foi montando protocolos associados. Então onde eu pego 3, 4, às vezes 5 tipos de aparelhos diferentes. Todos os nossos protocolos foram testados antes, então a gente pega também perfis diferentes de pessoas, a gente pega a magrinha, a gente pega a gordinha, a gente pega com celulite, sem celulite, e aí testa até a gente identificar onde temos o melhor resultado, e ali a gente trabalha voltado para aquele perfil de cliente. Porque o que eu faço? Eu não consigo hoje, principalmente que eu virei franquia, eu não consigo trabalhar totalmente customizado, que era o meu desejo, tipo, você chega lá, a gente faz uma avaliação e cria-se um protocolo para você. Aí você chega, eu crio um protocolo para você. Isso não é possível, porque se eu sou uma franquia, eu preciso padronizar. Mas a gente consegue sim falar, olha, para celulite, o que eu tenho de melhor é esse tratamento. E o que é melhor, o meu tratamento eu tenho certeza que ninguém tem, entendeu? Qualquer outra clínica de estética, ela tem os meus aparelhos, mas ela não tem o meu tratamento, porque o meu tratamento foi feito, estudado, pesquisado para a nossa cliente, para a nossa realidade. Esse é um ponto. Mas eu acho que isso já nos torna bastante diferenciados. Mas acho que o principal são a questão dos valores mesmo. É uma preocupação como nos mínimos detalhes. Eu sou uma pessoa extremamente metódica e detalhista. Então, desde você chegar na clínica, te oferecer um café, te oferecer uma água, você entrar, tem um roupão lá higienizado para você, você faz o seu tratamento com 5 sessões, a gente já faz uma reavaliação para saber se você está tendo resultado. Então, assim, na medida do que a gente consegue, a gente tenta dar todo um acompanhamento para o cliente, para que você realmente não se sinta abandonado, gastei, não tive retorno, enfim. Ainda assim temos problemas, claro, como todo mundo, mas de um modo geral, eu acho que o principal está nas pessoas mesmo, no atendimento, no detalhe. E como você se mantém informada sobre o mercado? Olha, fora essas profissionais que eu tenho do ponto de vista técnico, sempre estão em congresso, tem uma que é professora, deixa eu pensar, 2 são professoras em universidades em Brasília, então sempre vão para congresso, tudo quanto é coisa, a gente procura sempre fazer protocolos novos e elas são a fonte, digamos assim, de inovação quando eu penso em tratamento, tá? Do ponto de vista de gestão, o que eu faço hoje, como eu falei até mais cedo, eu não estou estudando, não estou fazendo, porque é uma coisa que eu gosto muito. Quando você está estudando, você fica encantada da quantidade de ideias bacanas que vem, né?
Hoje o que eu faço? Do ponto de vista de gestão, eu procuro ler, né? Revista, livro, o que quer que seja. Ou eu tenho, apesar de que já tem um tempinho, estou falando isso, mas já tem um tempinho que eu não acesso, mas que eu amo de paixão. Indico para todo mundo, que é do Flávio Augusto, que é o meusucesso.com. Se vocês não conhecem, eu indico demais conhecer, porque ele é uma fonte de inspiração para mim. Ele tem conteúdo mesmo, bastante conteúdo, fora tipo palestras mesmo, de grandes empresários, com a mesma situação, o que passou, o que deixou de passar, quais foram as dificuldades. Aí baseado naquele tema, eles vêm com a parte de aulinha mesmo, seja financeira, seja, enfim, economia, o que quer que seja. Então eu já encontro um pouquinho da minha inspiração para tentar inovar no meu negócio. Entendi. Então você compartilha o que você... Tudo dentro da Dual House é treinamento. tudo. Não tem nada, a gente não segura nada. Tudo que a gente aprende, a gente dá... Hoje mesmo, à tarde, eu vou fazer um treinamento que segunda-feira a gente tem um treinamento na suíte de estratégia. Então, assim, tudo que vem de ideias novas a gente monta, ou montar algo totalmente novo, ou a gente dá aquela afinada naquilo que a gente já fazia e vira treinamento. Então, as pessoas que trabalham com a gente já estão cientes disso. E assim, a tomada de decisão, você consulta seus colaboradores? Sim, depende do quê? Por exemplo, quando a gente pensa muito no canal estratégico, eu não vou consultá-los no sentido de lá depois que foi decidido, mas antes de decidir, eu não decido nada sem eles. Entendeu? Então, por exemplo, igual eu falei, vamos supor que eu peguei uma ideia que eu achei fantástica, que eu vi e que eu acho que dá certo na nossa empresa. Ali, naturalmente, mesmo se eu não for na clínica, eu vou mandar no grupo, gente, eu tô pensando, ou tipo, me respondam 3 dificuldades que vocês estão tendo frente a isso, isso e isso. Baseado em tudo que eles tiverem, porque eu preciso saber, obviamente, se o que eu tô pensando tem a ver com a prática, porque, por isso que eu falo assim, do ponto de vista de gestão, a nossa gestão é muito participativa mesmo. Eu não acredito em gestão de outra forma, tá? Gestão de pessoas para mim, por isso que eu falei que eu gosto muito. Eu me alimento deles o tempo inteiro. Então a decisão tomada, ela é tomada aqui em cima, mas ela é tomada baseada na experiência que elas nos trazem, tá? Sem isso, eu não sou capaz de dizer que está dando certo ou não sem elas. Elas são referencial para isso. E como você seleciona os seus colaboradores? Olha, a gente tem deixa eu ver se eu tento lembrar o nome. A gente tem um negócio que eu trouxe, inclusive, dessa empresa que eu trabalhei, que eu acho fantástica. É uma metodologia mesmo que a gente usa. Tem umas fichas onde a gente faz as entrevistas, obviamente quem faz ou é a gestora ou é a franqueada e tudo mais, e por vezes passa pela gente. Onde a gente faz a nossa avaliação baseado não no seu passado. A gente tem uma coisa um pouco diferente. Eu me baseio no seu passado quando eu faço a sua análise curricular, tá? Então, onde é que você trabalhou, quanto tempo você trabalhou, enfim, ali me mostra um pouquinho da sua estabilidade, do seu crescimento e tudo mais. Então, isso é feito. Mas depois, na hora da entrevista, eu fico muito mais baseada em... Para mim seria importante eu lembrar o nome. Não sei o que, seletivo, esqueci o nome agora. Onde eu vou me basear no que eu te coloco algumas situações de problema, digamos assim, e você me explica como que você resolveria. Então, você pode falar assim, não, mas ou como você resolveria é um ponto, ou como que você resolveu. Por exemplo, clichê. Eu sou uma profissional extremamente dinâmica, né? Todo mundo é dinâmico, proativa, sou ótima, sou assim, incrível. Aí a gente fala, um exemplo, aí chega na pessoa e fala assim, eu esqueci seu nome, Maísa, Laura, e Laura. Laura, você é dinâmica, então me conta uma situação na empresa A que você vivenciou e que mostra que você é dinâmica. Entendeu? Aí a pessoa olha assim pra você, gente, é impressionante como a pessoa, se ela é dinâmica, ela sabe te dizer, porque afinal de contas ela tem 1000 exemplos de situações que ela vivenciou e que mostrou proatividade, dinamismo, o que quer que seja. Se ela não vivenciou aquilo, é a hora que você pega um pouco do funcionário. Então, baseado nesse tipo de coisa, mas quem faz a seleção, a gente faz questão que ainda, na estrutura que a gente tem hoje, é uma seleção feita dentro da empresa. A gente ainda não primeiro que não temos necessidade, somos uma empresa pequena, não há necessidade de passar isso para uma empresa de RH e tudo mais. E segundo, que eu acho importantíssimo, primeiro, identificar esse tipo de insight que uma entrevista te dá. E segundo, no primeiro momento a gente já explica exatamente o que é a empresa. O quão chata nós somos, é sério. É assim, sou chata, sou assim, sou assado, papapá. Só que é legal porque hoje a gente já é muito referenciado para alguns grupos. Por exemplo, universidade, você pega o IESB, que tem
faculdade de beleza, você pega o Senac, que tem as meninas que são técnicas, você pega alguns grupos que é impressionante. Quando eu preciso de profissional, graças a Deus a gente não tem dificuldade, porque você manda um e-mail, um WhatsApp para uma professora dessa, ou para a supervisora, para a acadêmica, que é a Gardner, no outro dia, porque elas fazem questão. E as meninas vão e falam assim, nossa, mas a professora falou super bem. Por conta disso, a gente pega um profissional muito cru, ou não, depende do profissional, e consegue realmente transformar, baseado em bastante treinamento e tal. Então isso nos deu uma certa credibilidade no mercado de pegar pessoas boas. Então quando já chega mais ou menos indicado. É igual a equipe mesmo já faz esse filtro. Você chega na equipe e fala, gente, eu estou precisando, sei lá, de mais profissionais para trabalhar na área técnica mesmo, a área de que vão pensar na suíte. As meninas já sabem o tipo de amigo. Fica assim, tem a fulana, a Beltrana, que ela é ótima em cabelo. Aí daqui a pouco fala assim, não, mas ela não vai servir para trabalhar aqui não. Tipo assim, elas já fazem um determinado filtro, porque sabe o tanto que existem regras e tudo mais. Se a pessoa não se adequa, ela talvez pode ser uma excelente profissional do ponto de vista técnico, mas não vai dar certo para trabalhar com a gente por outros fatores. Então hoje eu já nem tenho tanto esse trabalho, porque a própria equipe já me entrega para pessoas muito filtradas, assim, sabe? Ou a equipe ou a faculdade. E quais benefícios são oferecidos aos seus colaboradores para que eles se sintam mais motivados? Olha, hoje, mais uma vez, hoje a gente é franquia. Em sendo franquia, eu sugiro, tá? Então, assim, mas a gente tem uma forma de trabalhar, porém a minha franqueada que decide se ela quer implementar isso ou não. Então, vamos lá. A gente trabalha com cesta básica, tá? A gente trabalha com a parte de alimentação, mas a alimentação essa é obrigada por lei. R$16 por dia elas têm de alimentação. Fora isso, a gente dá a cesta básica para elas levarem para casa. Elas têm comissão de atendimento e comissão de vendas. Então, se elas vendem, elas têm uma comissão. E se elas atendem, elas têm uma comissão. Fora o salário fixo. Fora o salário fixo. Todas elas, sem exceção, carteira assinada. A gente nunca tem, não temos problema nenhum na justiça. Todo mundo com carteira assinada. E trabalhamos com banco de horas. O banco de horas eu acho fantástico, porque uma clínica estética ou qualquer outro setor de serviço é muito imprevisível. Então eu tenho aquele período do mês que é lotado e tem aquele período do mês que é mais vazio. Então, quando é lotado, a gente usa um pouquinho mais o nosso profissional, que fica até um pouco mais tarde, às vezes chega um pouco mais cedo e tudo mais. E aquilo ali vai entrando no banco de horas, e aí quando a gente consegue, a gente vai dando folgas para elas, né? Então é legal também, porque o profissional sabe que ele está trabalhando um pouco mais, mas que estão logo. Aí tem aquelas que preferem juntar as folgas e fazer uma viagem no feriado, e assim vai. Que eu consigo me lembrar agora é isso. Fora premiações extras, uma vez a gente foi para Caldas Novas, deu com a equipe toda, porque ganhamos uma premiação do ano. A gente faz umas brincadeirinhas assim. E o que pensa para o futuro do negócio? Para o futuro do negócio, tô naquela fase, né, que eu te falei. Avaliando. Meu filho tá ali. Tô avaliando. Se fosse assim, há um ano atrás, eu te falava que eu queria 80 unidades no Brasil, entendeu? Que eu tava... Muitas franquias agora. Muitas franqueadas. Hoje eu tô assim... Eu praticamente já estou decidida. Eu só não vou te dizer que eu estou decidida a não crescer, porque vai que daqui a pouco eu tô crescendo de novo, vocês vão Mas eu estou praticamente decidida a manter o que a gente tem hoje, da forma como a gente está. E aí, em me estruturando um pouco mais, eu até penso em crescer. Pouquíssimas unidades, porém próprias. Pouquíssimas. Aí, se era você tem uma ideia, para a Doral, só da aula estética era um projeto de 80 unidades. Da suíte, eu acho que 48. Então, isso não vai acontecer, não quero. De jeito nenhum. Aí, eu, de repente, penso em, sei lá, Rio, São Paulo, as principais capitais com rede própria. Aí, eu acho que tem mais a ver comigo, com a minha personalidade. E que mensagem você gostaria de passar para as mulheres que estão iniciando agora o seu próprio negócio? Olha, eu acho que acima de qualquer coisa, esquece um pouquinho o fator dinheiro no momento da decisão, tá? O fator dinheiro que eu falo, o que vai me trazer mais retorno financeiro? Porque o que eu vejo, que todo mundo quando pensa em empreender já pensa o que eu pensava lá quando era pequena, ficar rica, né? E quando a gente é motivado pela grana, a gente esquece do que é mais importante, que é a nossa essência, no que eu acredito, o que eu vou me realizar, qual é o meu poder mesmo de realização. Eu acho que isso é essencial. Então, o primeiro critério é definir se você realmente tem algo que te motiva bastante a fazer. Outra coisa, não confundir, gente, hobby com profissão. A gente é outro erro que a gente comete muito. Sei lá, amo mexer com roupa.
Mas será que eu estou disposta a ficar numa loja da hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir, conversar com 500 clientes indecisas, entendeu? Que não sabem o que querem, enfim. Feito isso, decidir o que eu quero, o que eu gosto, o que eu tenho afinidade, aí eu acho que é se estruturar, que é aquilo que a gente falou, é estudar, é fazer o dever de casa, é me estruturar financeiramente, é entender que eu preciso de capital de giro, senão eu vou morrer com menos de um ano, então entender um pouquinho mesmo de gestão do meu negócio e ter bastante humildade, porque para você lidar com pessoas, para você lidar com a sua equipe, você tem que ser uma líder, né? Existe uma diferença muito grande entre líder e chefe. E se a gente não tem humildade, a gente não consegue ser corrigido por um funcionário e o funcionário vai te corrigir. Se ele não te corrige, não é mais porque ele não tenha vontade. Ele não te corrige porque você é opressor. Olha que ruim. Então as minhas meninas têm total liberdade de dizer que eu estou totalmente errada. Não, cala a boca porque você está errada. Ele falou, obrigada. Obrigada, valeu. Então assim, mas eu acho isso muito legal. Tem hora que eu me sinto afrontada. Eu olho assim, meu Deus, tipo na frente de todo mundo numa reunião, por exemplo. Aí vem aquela ciência, vem aquele lado seu orgulhoso e fala, nossa, que absurdo, gente, a pessoa me matando de vergonha. Mas ao mesmo tempo, aí depois, quando a minha ficha cai, eu acho aquilo o máximo, porque eu falo, gente, se uma funcionária minha tem coragem de fazer desse jeito comigo, assim, mas é tudo muito respeitoso. Sim. Na frente de todo mundo, significa que eu estou alcançando meu objetivo, entendeu? Porque eu estou errada e alguém está me mostrando que eu estou errada. Eu acho que o pior dos mundos é quando você está errada e todo mundo que está ao seu redor já não tem mais coragem de te dizer. Porque significa que você já passou totalmente da noção do que é, né, assim... Não tem humildade. Não tem humildade. Você simplesmente impõe e pronto. E eu não quero isso, não é o tipo de gestão que eu acredito. Até porque a empresa não cresce, né? Não cresce, porque os funcionários não confiam em você e os funcionários vão te... E você acaba aprendendo? Aprendo muito. Foi o que eu falei. Tudo que você vai fazer, você acredita muito que você está fazendo algo certo. Você tem alguém para te falar assim, olha, legal, você leu, tá massa, mas na prática não vai funcionar. Porque na prática é diferente. Mas como eu te falei, eu vou ouvir tudo, mas se eu ainda assim acreditar, acho que tem que ser daquele jeito, aí vem o meu lado de gestora. Sim, não, ok, obrigada pelas dicas, mas vai ser desse jeito. Entendeu? Eu acredito realmente que vai ser assim. Então eu também não vou deixar a coisa sair da minha mão. Eu vou decidir, é para isso que eu estou ali. Mas eu gosto muito desse feedback, que é onde eu aprendo e tomo as melhores decisões. Quais vantagens e desvantagens você enxerga no uso de tecnologias como redes sociais na sua empresa? E o que você usa? Tá bom. Eu acho uma grande vantagem a comunicação. Eu acho que a rapidez da comunicação, você fazer um comunicado rápido, você consegue acessar uma quantidade maior de pessoas, considerando os grupos que existem nas empresas. Eu acho que a própria brincadeira, a interação, eu acho que é uma coisa que aproxima, né, você do seu colaborador e a gente acaba tendo uma certa intimidade. Às vezes eu crio uma certa intimidade com profissionais que eu sequer conheço muito pessoalmente, vi uma ou duas vezes, mas ali você brinca, você conversa e a pessoa consegue ter um pouquinho do seu lado mais descontraído, digamos assim. Então isso eu acho bacana. Só que na empresa é proibido fazer o uso de rede social, então na verdade é proibido o uso do celular. Então se elas estão num momento de lazer não é a palavra, se elas estão num momento de bobeira, não estou tendo atendimento agora, ou estou no meu horário do almoço, elas podem usar perfeitamente o celular, só que, inclusive, obviamente, qualquer rede social, só que desde que ela esteja num ambiente propício para aquilo. Então, coisas que não são permitidas, mesmo que ela esteja sem atendimento. Eu estou sem atendimento agora, mas sento ali na recepção para conversar, bater papo com a recepcionista, por exemplo, e ali estou com o meu celular, proibitivo. O celular fica o tempo todo dentro da bolsa. O único momento que ela vai ter acesso ao celular dela é no momento que ela está realmente na copa, no lugar dos funcionários, e ali ela pode fazer uso da quantidade de tempo que ela quiser e puder, considerando a agenda dela, tá? Então eu vejo isso como uma vantagem. Seria desvantagem se a gente não conseguisse manter esse controle do uso fora do ambiente do espaço delas. Rede social, seja Instagram, Facebook, Snap, enfim, qualquer uma. O que eu acho bacana é a aproximação que você tem com o teu colaborador, também nesse sentido um pouco mais pessoal. E também você conhecer um pouquinho mais com quem você está lidando. Por quê? Porque no ambiente de trabalho, todas as nossas profissionais andam uniformizadas, estão prestando o seu serviço, e é para isso que elas estão ali. Só que a rede social, ela te mostra um pouco mais. Ela te mostra se aquela pessoa é muito nervosa e vive brigando numa rede social, né? Ela te mostra se ela, dentro do ambiente de trabalho, que já ocorreu com a gente, às vezes está lá, que saco, ficar nesse lugar o dia inteiro, que são alguns comentários infelizes que às vezes a pessoa
não sei te dizer porque vai lá e coloca, e de repente ela pode até pode, gente, ficar chateada e querer comentar o que ela quiser, mas a partir do momento que ela trabalha para sua empresa e está no horário de trabalho e ela faz um comentário como esse, engraçado, ela pode estar falando da mãe dela, mas inevitavelmente qualquer pessoa que lê vai achar que está falando da nossa empresa e tudo mais, e pode inclusive ser isso mesmo, pode estar falando da empresa como pode não estar. Então, não que a gente fique o tempo todo fiscalizando o funcionário, não, porque essas coisas meio que caem no colo, né? Mas eu gosto de ter o colaborador na rede social para você ter essa ideia. Então, eu acho importante, positivo, de qualquer, seja o WhatsApp ou rede social de modo geral, eu acho positivo. Qual a outra pergunta? O que eu não gosto? A desvantagem. Você vê alguma desvantagem? A desvantagem eu acho que quando ela perde o controle, por exemplo, o controle seja do uso excessivo ou da informação, a gente perde muita informação. Então, por exemplo, dentro da empresa, até o ano passado, a gente tinha os grupos, por exemplo, com as franqueadas ou com as gestoras, para informações importantes, né? Entregar data limite para entregar o relatório, papapá. A gente foi percebendo que, como um grupo cabe um comunicado como esse, mas logo na sequência cabe uma brincadeira, cabe uma fotinha, uma piada, cabe outras coisas, as informações importantes foram se perdendo. Então hoje a gente continua usando os grupos, porém para coisas rápidas, tipo, olha, eu vou chegar meio-dia, eu vou atrasar um pouco, ou brincadeiras, e aí deixamos as informações importantes de uma forma um pouco mais formal. A gente faz questão, viu, se tornou regra da empresa, se você quer algo da empresa ou a empresa quer algo de você, necessariamente a gente vai formalizar isso por e-mail, porque aí a gente consegue ter ali, eu consigo fazer uma busca melhor do e-mail, eu sei qual o tema que a gente está tratando. Fica mais organizado. Fica mais organizado, exatamente. Que seria uma desvantagem quando não é organizadinho. Né? Como a sua empresa lida com responsabilidade social corporativa? Olha, eu acho que a empresa como um todo, a gente consegue ser bastante social com o nosso time, né? Com as pessoas que trabalham com a gente, no sentido de realmente trazer um impacto muito grande na qualidade de vida, não só porque nós somos pagadores dos impostos e pagamos salário e estamos sustentando X famílias, não me refiro a isso, mas sim com o poder que a gente tem de transformação das pessoas que estão com a gente, no sentido de formação de caráter, formação ou melhora, né? Porque formação acho complicado, de caráter, no sentido de formação profissional, bastante treinamento, então a gente consegue realmente desenvolver os profissionais que estão com a gente. E a gente sempre leva essa mensagem que não necessariamente vai ser para a nossa empresa, porque quando você muda a sua essência, muda o seu comportamento, aquilo ali vai servir para você em qualquer ambiente que você tiver, ou qualquer outra empresa que você tiver. Esse é um ponto. E a gente tem alguns projetos sociais, né? A gente tem um que chama Mulheres que Cuidam de Mulheres, já é um projeto que está com o 3º ano, mais ou menos, onde a gente faz micropigmentação de areola, que é como pigmentando mesmo, tipo a sobrancelha que a gente faz, em mulheres de baixa renda, que fizeram a cirurgia de mastectomia pelo SUS e conseguem comprovar isso após liberação médica. Então a gente tem hoje uma paciente por clínica, por mês. Antes a gente fazia, a gente vai mudando para tentar motivar um pouco mais, porque por incrível que pareça, é um projeto social, é de graça, todo pago pela Dual House, e a gente não consegue a quantidade de clientes que a gente quer, de pacientes que a gente quer. Houve um ano que a gente fazia só uma vez por ano, como se fosse um mutirão, mas acabou que deu muita confusão, porque aí ficou uma vez por ano e aí a gente não conseguiu atender a quantidade suficiente. E hoje a gente abriu para uma vaga por mês. Então, todos os hospitais públicos que trabalham a Garram, o BASE, tem conhecimento desse projeto. E inclusive o governo, a gente já fez parte inclusive do calendário oficial do programa do governo do Outubro Rosa. Só que é difícil você transformar algo social em algo realmente forte, porque a comunidade, o que eu quero dizer a gente tem isso disponível e existe uma comunidade que precisa, mas essa comunicação, existe uma falha entre essa comunicação. Então com certeza existe um universo muito grande de pessoas que precisam, mas que não sabem o que a gente oferece. Porém, as portas da empresa estão abertas, e aí a gente faz o desenho, e ali você resgata a autoestima, enfim, uma infinidade de coisas positivas, né? E a AME entra nessa história, onde a AME ela consegue trazer ali um suporte do ponto de vista de terapia, se for o caso de um trabalho também para devolver para o mercado de trabalho. Então esse projeto começa na Dual House, mas ela se estende um pouquinho para
para a associação também, para a AME também. Esse é um projeto social que a gente tem. O ano passado eu ainda tinha um projeto social onde eu ia para comunidades carentes, uma vez por mês, dava curso de design de sobrancelha, porque eu sou micropigmentadora e design, né? E aí eu dava curso para comunidades carentes. Então a gente já foi para Santa Maria, para tudo quanto é lugar. Então a AME que também organizava os grupos de mulheres, 15, 20 mulheres, e a gente levava todo o material. Esse material também era dado de graça para elas, então elas aprendiam uma nova profissão. Por que nós paramos? Por um motivo que eu coloquei lá atrás. Eu saía da minha casa e às vezes andava 60 quilômetros, chegava na comunidade, muitas vezes a comunidade não estava interessada no que eu tinha para dizer. Então, assim, eu tenho bastante dificuldade em trabalhar com quem não quer, entendeu? Assim, eu tenho... Agora, porém, eu sou extremamente engajada se é um grupo que me quer, que me deseja, que acha que o conhecimento que eu vou levar vai ser importante. Se eu acho que você vai realmente absorver aquele conhecimento e amanhã você vai estar ganhando 5, 10, 15 reais que seja com o seu design de sobrancelha, ganhando o seu dinheirinho. Então, isso é o que me motiva. Sair da minha casa para fazer, só para dizer que eu estou fazendo programa social, isso nunca me encheu os olhos, entendeu? Então, meu objetivo é o impacto que isso vai causar. Como eu percebi que o meu impacto estava sendo muito pequeno, porque essas comunidades, elas são comunidades onde elas têm esse acesso a coisas sociais, seja da AME ou de outras instituições. Fazem parte de instituições mais organizadas. De modo que hoje ela tem o meu curso de design de sobrancelha, amanhã ela tem o curso de cabelo, depois amanhã ela tem o curso... Não são comunidades totalmente sem acesso. E então o meu era só mais um, sabe? E eu comecei a perceber que aquilo ali não estava sendo efetivo. Então fui perdendo um pouco do gosto de fazer e cancelei o programa. E fora isso, dou palestra também. Quando a AME solicita, ou quando alguém solicita, nunca cobrei por palestra nenhuma. Justamente porque a palestra também, para mim, ela tem um fundo social, de mudança, de impacto e tudo mais. É isso. Muito obrigada. Imagina, que é isso.